Impertinente. 4 especialistas desafiados por 4 comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Olá, bem-vindos ao Impertinente. Cá estamos em Ciência a falar da saúde feminina. Neste episódio vamos concentrar-nos nos desafios do ciclo menstrual ao longo da vida da mulher, que eu acho que também geram desafios na vida do homem. E estou com o Dr. Ricardo Rangel. Olá, Ricardo, como estás? Olá, Filipe, tudo bem? Tudo bem, eu tirei muitas notas no nosso primeiro episódio, acho que foi muito esclarecedor. A dada altura disseste que os homens foram criados para agir e as mulheres para sentir. E eu sinto que este episódio toca aqui num ponto que nós, mulheres, sentimos muito, porque se há evento fisiológico que nos faz sentir demasiado, é o ciclo menstrual e, como aprendemos no primeiro episódio, não é só a menstruação em si, é um marcador muito importante da saúde feminina. E hoje não vamos falar tanto de teorias, vamos falar de sinais, vamos falar de critérios, de quando é que algo não está bem, por isso eu vou começar por uma coisa que se ouve muito. O meu ciclo é irregular. Pronto, e à partida é isso. É irregular. Mas, Ricardo, quando uma mulher te diz isto, qual é a primeira coisa que tu vais querer saber sobre ela? Várias coisas que eu vou querer saber, não é? Mas se eu só tiver que saber uma, é quando é que aquilo começou? Qual era o contexto? Ou seja, trazer para a conversa a timeline. Perceber o que é que envolveu o momento em que aquilo aconteceu, não é? O que é que estava a acontecer na vida daquela pessoa, se ela estava a viajar, se ela estava a mudar de trabalho, se ela estava a iniciar a faculdade, se tinha terminado uma relação, se tinha tido uma perda, se tinha engordado muito, se tinha emagrecido muito. E se a resposta for sim a isso, já tens a tua resposta. Ajuda-me a situar. E depois a partir dali, em vez de teres um leque muito aberto para explorar, começas a afunilar e vais dirigindo as perguntas. Muito bem, isso ajuda-nos aqui a perceber o ponto de partida, mas vamos clarificar uma coisa que gera muita confusão. Um ciclo pode ser irregular e ser saudável, ou não? É tricky essa pergunta. Mas eu posso fazer a pergunta de outra forma. Há idades ou fases específicas da vida da mulher em que isso é mais tolerável, por assim dizer? Certo. Digamos que os extremos da fase fértil, portanto o início, os primeiros anos de ciclo menstrual e o término, portanto o pré-menopausa, a fase término. Muitas vezes também ali a fase pós-parto, isso também pode acontecer. Ou seja, esperamos ou conseguimos contextualizar que é uma transição fisiológica, não posso dizer que é normal, mas é um contexto que entendemos o que é que está ali a acontecer. E que pode ser transitório, não é? A partida será transitório. Vamos então falar de sofrimento. É para isso que aqui estamos. Para muitas mulheres, menstruação é sinónimo de sofrimento, mas não devia ser, não é? Dor intensa, TPM, que sabemos que é incapacitante, os ciclos muito desregulados são comuns, mas em que casos é que deixam de ser aceitáveis do ponto de vista clínico, e o que é que te leva imediatamente a pensar, eu não vou normalizar de todo, eu preciso mesmo de investigar isto? Então, isso vai ter muito a ver com a sensibilidade de quem é que está na conversa, sim, tanto o médico como o doente, porque na prática tu não consegues ter neste momento um medidor que digas a partir do número X entra numa categoria de perigo, né? E portanto vai ter muito a ver com o impacto na qualidade de vida da pessoa. Pronto. E depois também vai ter a ver com a tua sensibilidade e empatia por aquilo que a outra pessoa está a dizer, porque tu podes simplesmente tender a normalizar porque vês repetidamente aquele padrão e vais desvalorizando de alguma forma, ou não te tocam, não tens ninguém próximo, ou não tiveste nenhum quadro próximo que te fizesse tocar. Isso acontece muito na dor intensa, não é? Eu lembro-me na escola ou colegas de trabalho, parece que há sempre ali quase 50-50 de pessoas que sofrem muito com dores menstruais e pessoas que não sofrem nada. Sim, Filipe, mas eu acho que isso tem a ver muito com a repetição daquilo que é comum e a nossa tendência depois para normalizar. E tu vês isso na menstruação, vês isso nas rinites, vês isso na dor de cabeça, vês isso no intestino que não funciona. Sim. Ou quando perguntas às vezes, e alergias tem? E a pessoa às vezes responde, aquelas normais da primavera, dos pólen, ácaros. como se nós fôssemos feitos para ser intolerantes ao exterior, como se o exterior estivesse à nossa espera para nos desregular, né? Então, como começa a ser
muito comum por várias coisas que poderíamos depois aqui explorar, tendemos depois a normalizar. Tá? Então, mas eu digo sempre, dor menstrual não é normal. Há uma flutuação hormonal, há uma flutuação fisiológica consequente e, portanto, atrás disso, maior sensibilidade, menor ou alterações até do teu sistema imunológico, da tua sensibilidade à dor, mas não é suposto ser desregulador, não é suposto virar-te o avesso, não é suposto tornar-te incapacitante ao ponto de não conseguires ter o mínimo conforto naquela fase. Então, por exemplo, se a dor menstrual obrigar a tomar uma medicação, como obriga muitas vezes, e se pensarmos que pode ser uma vez por mês é bastante, isso de todo que pode ser normalizado? De todo deve ser normal. Isso deve dar um sinal, ou seja, tu podes usar a medicação como um recurso para teres ali funcional durante um tempo, ou seja, dar-te um conforto para não te descomprometeres com as tuas rotinas de alguma forma, mas isso deves entender que ultrapassaste um limite em que estás a ter um recurso que deve ser esporádico e não deve ser regular. Isso deve ser um sinal de alerta. E, infelizmente, como tu sabes, não é. Pois não é, porque à partida... que eu saiba, pelo menos eu já tomei muitas vezes essa medicação e não fui ao médico por causa disso. Se calhar devia ter ido, não é? Sim. E se não fores por causa disso, vais mais tarde. Porque a toma regular desses medicamentos, dos anti-inflamatórios... Vai-me dar cabo de outras coisas. Sim, vai envelhecer o teu rim, pode trazer chatices para a tua parte cardiovascular, para a tua parte de estômago. Sim, só que enquanto somos novos e giros, tudo vai andando. Bem, mas então se calhar interessa saber... se o corpo avisa antes de chegar a essa fase, e aqui voltando à tal dor, às TPMs péssimas, antes de chegar à fase de o ciclo ser desregulado e estarmos todos a sofrer imenso, o corpo dá outros sinais, ou seja, temos aqui outras dicas para além disso? Tendencialmente sim. A maior parte das desregulações tem uma história cronificante, ou seja, é uma sucessão de desregulações ou de más escolhas que te vão levando a essa desregulação e depois, dentro dos sinais que o teu corpo vai trazer, um deles vai ser associado aqui às queixas menstruais. Mas também pode ser coisas abruptas, não é? Tu podes estar super regular, uma vida incrível, de repente tens um trauma que te marcou profundamente e no mês seguinte tens uma desregulação profunda. Pronto, e aí não tens um sinal que te avise com algum tempo. Mas há várias causas para as desregulações menstruais e, habitualmente, cada causa traz o seu cestinho de contexto. E esse cestinho de contexto é que te vai trazer os sinais e sintomas, mais marcados ou menos, que depois tu vais perceber que eles já eram da mesma frase, que a seguir vai ter um ponto final, ou um ponto de exclamação, que é essa menstruação fora do sítio. Na tua prática clínica, Ricardo, quais são as 3 causas mais frequentes de ciclos irregulares? Então, se tu organizasses assim bonitinho, punhas em primeiro síndrome do ovário poliquístico, que tem um fundo de insulinoresistência, tem muito a ver com o estilo de vida, que acho que é uma coisa que era importante aqui nós não deixarmos fugir. Já vamos falar mais. Boa. Logo de seguida, desregulações hormonais específicas como patologia tiroideia, sobretudo o hipotiroidismo, mas também o hipertiroidismo. Depois tens alterações da prolactina, alterações do cortisol e dos androgénios, mas não são tão frequentes. Mas ficaria com a parte da tiroide assim à cabeça, porque é claramente uma fatia representativa. E depois uma que, na minha opinião, é muito negligenciada, sim, que é a desregulação do hipotálamo-hipófise. O hipotálamo-hipófise é assim... Sistema nervoso. É basicamente a parte das tuas glândulas que estão aqui muito pequenininhas aqui dentro, mas que controlam todas as outras. É como se fosse a glândula-mãe, né? E um dos controlados são exatamente os ovários. Portanto, a dança hormonal que acontece nos ovários é estipulada, ou seja, quem dá o ritmo é o hipotálamo-hipófise. E depois os ovários, por si só, com as suas hormonas, vão dar o ritmo para o útero, né? E este hipotálamo-hipófise anda muito, muito, muito a reboque daquilo que rodeia. Tá? Excesso de alimentação, anorexia, falta de alimentação, perdas rápidas de peso. Excesso de stress, alterações profundas do sono, sim. Excesso de exercício, falta de exercício, tá? E estados inflamatórios de baixo grau, ou seja, que no fundo conseguimos misturar isto tudo, mas também conseguimos misturar pessoas que fumam, conseguimos misturar pessoas que trabalham, que até dormem o tempo certo, mas trabalham por turnos e portanto têm a cronobiologia hormonal trocada, pessoas que fazem medicação, pessoas, ou seja, tudo que determina uma espécie de ameaça pequena constante, um ruído constante,
pode determinar uma irregularidade a nível central e depois este central, o hipotálamo e a hipófise, desregular os ovários. Portanto, mas no fundo tudo o que tu estás a falar são coisas que à partida a mulher consegue mudar, não é? São de estilo de vida, são de mudança que está muito dependente da própria pessoa, não de um medicamento específico, não é uma sentença também, ou seja, tudo é passível de ser alterado à partida. A maior parte das coisas, né? A maior parte das causas, ou a maior parte daquilo que sustenta estes 3 pontos que falamos, são passíveis de ser otimizados, se não regularizados, na sua maioria com o estilo de vida. Então vamos lá a cada um deles mais especificamente. Erros alimentares muito comuns que desregulam o ciclo, mesmo em mulheres que, eu como muito bem, alface e por aí. Pronto, as mulheres que comem muito bem, se realmente comerem muito bem, não sejam comer muito bem entre aspas, não é? Ou seja, focado em calorias, se for focado em calorias e em nutrientes, não é? Porque eu acho que hoje em dia o comer muito bem, as pessoas estão focadas só em calorias e tu podes estar com as calorias no fim certa, mas com os nutrientes todos baralhados, tá? Ou até comer aquilo chamado alimentos de calorias e de nutrientes vazios. E os antinutrientes, não é? Portanto, é preciso perceber que estamos a falar de uma pessoa que come realmente bem ou não. Antinutrientes são comidas processadas. Ok. Né? Tudo que venha num pacote, tudo que tu viras ao contrário e começa com a palavra ingredientes. Sim. E depois termina... Tudo que não vem num saco e não é... tudo que vem dentro de uma embalagem, não é? E que a partir ali do 5º, 6º ingrediente já não sabe o que é que aquilo é, porque diz uma palavra que tu não identificas. Acaba em ina. Sim, uma coisa assim super estranha. Pronto. São basicamente também desreguladores. E portanto, se nós excluirmos estes vieses, o que é que eu diria? Diria alguns excessos. Diria o álcool é bastante importante, a quantidade de hidratos em excesso, sobretudo hidratos refinados, a quantidade de açúcares disfarçados em sumos, em suplementação, em barras, em cereais disto, cereais daquilo. O excesso de proteína, né, que é uma coisa que me aflige, que é, hoje em dia estamos todos quase a dar um sentimento de culpa social da falta de proteína. Tudo tem que ter mais proteína do que hidrato, porque a proteína é saudável, há muito essa ideia. Sim, sacia, não é? Sim, Portanto, sacia, é bom para quem faz exercício. Pronto, e está tudo certo, a proteína pode ser interessante, mas... Em excesso faz mal, não é? Como tudo. Filipe, se olharmos para as contas, na Europa, no início do século passado, cada europeu consumiria em média, mais ou menos 3 kg de carne por ano. Há 100 e tal anos atrás. Hoje estamos nos 60 e qualquer coisa. Cerca mais de 1 kg de carne. E depois tens que olhar que há populações, uma grande percentagem hoje em dia, de populações que não comem nem carne nem peixe. Portanto, estes não contam para esta média. Exato. Tá? Portanto, mas há quem só coma carne. Certo, então eu não diria que estamos com falta de proteína, se calhar estamos com uma escolha de proteína para otimizar e eventualmente uma distribuição ao longo do dia. Né? Às vezes temos refeições com 0, café, pão e manteiga, pequeno almoço, e depois a seguir temos um jantar que comemos um super bife e repetimos um pouco. Sim. Né? Então eu diria que se calhar excesso de hidratos simples, portanto, excluindo não comida e excluindo processados, álcool, né? Eu diria que estamos com excesso de hidratos, temos uma oferta, a maior parte dos alimentos que nos oferecem tem uma quantidade excessiva e uma falta imensa de micronutrientes, que são os pobrezinhos que ninguém falta. A gente só fala lá disso. Só falamos de gordura, falamos de hidratos, falamos de proteínas, mas ninguém fala de micronutrientes, tá? Vitaminas, minerais, compostos bioativos. São imensos. E que são aqueles que estão lá atrás escondidinhos, sabes? Que ninguém vê, ninguém quer saber no palco, não parece que não representam nada, mas sem eles tudo cai. Tá? E eu lembro-me uma coisa, e isto faz-me às vezes confusão quando ouço outros colegas ou até profissionais de saúde, que muitas vezes dizem não sei o quê, não sei como, qualquer queixa, não tem nada a ver com o que eu como, e que depois me remete até que ponto é que nós esquecemos uma frase que é muito simples, da bioquímica, que nós aprendemos ali no primeiro, segundo ano, que diz assim: todas as funções do corpo são reguladas por enzimas. E depois diz assim embaixo, todas as enzimas são dependentes de cofatores. E depois uma setinha diz assim, cofatores são vitaminas, minerais compostos bioativos. Então se nós esquecemos esta frase, facilmente podemos dizer que isto ou aquilo não tem nada a ver com a comida. Mas se todas as funções do corpo, para estarem no sítio, precisam de cofatores, então temos que olhar para eles. E os alimentos mais ricos, habitualmente, são exatamente as verduras,
são exatamente legumes, são exatamente folhas, são frutas, são oleaginosas, nozes, amêndoas, por aí fora. São as leguminosas que usávamos imenso em Portugal. A nossa tradição é o de grão, leguminosa. o feijão. Favas, ervilhas, lentilhas, e estamos a deixar, né? E depois tanto deixamos que quando introduzimos rápido temos uma sensação de inchaço e dizemos já não me dou bem, não, se calhar eu não fiz uma reintrodução correta, e estamos a privilegiar proteínas que muitas vezes são excessivas, são de difícil digestão, são pesadas, nada contra, mas se calhar estamos aqui a trocar um bocadinho as proporções. Então se eu olhasse aqui para estes pontos, acho que já tínhamos aqui muito para explorar uma otimização que tornasse a coisa mais funcional e consequentemente sem queixa menstrual. Até rimou, é porque é verdade. Outro pilar do dia a dia que falaste aí, o movimento. Ouve-se muitas vezes, e por acaso é uma questão que eu vi desde pequenina, porque fazia desporto também, os atletas de alta competição que não menstruam. E pronto, normaliza-se também um bocadinho isso. O exercício físico é benéfico, mas isto significa que em excesso ou de determinada forma pode piorar a regularidade menstrual. Verdade. Sim, ou seja, a partir de um determinado limite, sobretudo com uma determinada razão, massa magra, massa gorda, sim, há como que um sinal de... Imagina, de uma forma simplificada, é como se o corpo interpretasse: não há aqui uma reserva de gordura suficiente para que eu possa confiar neste corpo para uma eventual gravidez. Então, se calhar, eu vou cessar por aqui o processo. Isto de uma forma assim, simplificada. E, portanto, sabemos que quando a percentagem de massa magra desce a partir de um determinado valor, entramos nesse limiar. E isso é muito frequente nos quadros de anorexia também, não é? E de alta competição, que também acontece muitas vezes. Ou seja, temos um corpo bom para competir, mas que não está saudável. É estranho, não é? No extremo, sim. Sim, felizmente não é a coisa mais frequente na maior parte das pessoas, mas é muito, muito comum, ou seja, não é a coisa mais comum do mundo, mas tem uma representatividade interessante e que não deve ser negligenciada. Outra coisa, esquecendo aqui a parte da gordura, que é importante entender, é o excesso do exercício. A partir de um determinado ponto ele pode ser entendido como uma ameaça. Sim? Ou seja, como se eu tivesse sempre... Por parte do nosso organismo. Sim, como se eu estivesse sempre a fugir de um leão. Né? Pois não é suposto. Ou seja, tem que entrar ali num equilíbrio entre o estímulo, ou seja, entre o stress e o repouso, entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Pronto, se eu estivesse sempre a receber informações de ameaça, não é? Se eu estivesse sempre num treino excessivo, ou seja, as horas por dia que eu dedico... Estamos sempre a libertar as hormonas do stress, não é? Eu posso ter ali um shutdown central outra vez. Falta-nos esse fator, esse que atravessa tudo isto. Sentes que a nossa sociedade tende a desvalorizar muito o stress, não é? O stress, toda a gente tem stress, não é? Mas é realmente um potenciador de muitos problemas de saúde, e em relação ao ciclo irregular, costuma ser uma das causas principais, ou tu sentes que até é mais como um fator extra? A pessoa tem isto e ainda tem o stress. Não sei te dizer exatamente onde é que eu vejo aqui uma fronteira bonita desenhada. Agora, que... o stress muitas vezes vai estar ali, presente vai. O que eu sinto é, mesmo que tu até tenhas alguma exposição ao stress, a tua capacidade para lidar com ele vai ser melhor ou pior da forma como estás preparado. Porque o stress, sobretudo o stress agudo, ele é desejável, ele protege-nos, ele faz-nos agir para algum sítio. A questão é o crónico. Não é? Tu não é suposto, estás todos os dias a fugir atrás de um leão. Tu tens que fugir, repousar, reparar, vais lá para cima, descansas e depois voltas cá para baixo. Se estiveres constantemente numa percepção de ameaça, o teu corpo entra numa desregulação. Né? Ele tem que acabar por se defender, ele não pode estar todos os dias com uma sensação de dor, ele tem que criar ali uns analgésicos, né? Pronto. E acaba por dar essa informação. Depois, se tu juntares a isso uma falta de sono, se tu juntares a isso uma não alimentação, ou seja, tu simplesmente enches a barriga com um conjunto de coisas para enganar o tempo e para enganar a fome, não é? Passou, sobretudo pelo controle do tempo, não é? É hora de comer, e muitas vezes a pessoa nem tem apetite nenhum e vai comer porque tem ali uma certa rotina criada, barra umas questões sociais. A falta de sono, pronto, já não vou falar de medicação, de tabaco, de fumo, de poluição, por aí fora, mas a forma como tu te preparas depois também vai dizer como é que este stress vai impactar, não é? O poder do teu escudo vai determinar basicamente a consequência do impacto da agressão que vais levar. Então eu acho que é esta mistura. Embora eu sinto que estaremos numa fase de
mudança relativamente ao impacto do stress. Eu sinto que o stress é presente, acho que é quase inevitável, não é? Menos que tu. Sim. Mas tu já notas muitas decisões, já notas muitas tentativas de decisão e conversa de querer mudar, perceber esse impacto. É uma queixa que tem vindo ao de cima e numa procura de uma mudança. Sim, eu acho que as pessoas querem mudar o chip, mas ainda as condições ainda não estão reunidas, não é? Socialmente, ou a forma como a sociedade está organizada não nos permite esse mas já descanso. entendem que há aqui uma relação. Há essa necessidade. Sabes? Sim. É como a história de tivemos muitos anos a fumar e nunca ninguém achou que ia dar um cancro. Hoje em dia é óbvio. É. Sabes? Então eu acho que está a acontecer muito isso em relação ao stress, que o stress quem não tem stress é porque é preguiçoso. Sim, porque não trabalha como deve ser, não faz tudo o que pode. Culpabilidade. Sim. E hoje em dia já estamos um bocadinho noutra fase, já estamos numa fase de amadurecimento da coisa e tenderá a girar ou vai provocar uma mudança. E eu sinto que já está nessa evolução. E em relação ao sono, falaste aí das alterações do sono, para esta questão da irregularidade do ciclo também, é mais uma causa ou mais um sintoma também? Olha, podes ver pelas duas perspectivas, não é? Num extremo de desregulação metabólico, tu vais ter dificuldade de dormir, mas imagina que tu até estás impecável, incrível e estás sempre a trabalhar por turnos, ou tens um trabalho, ou tens uma desregulação familiar qualquer que te obriga a deitar-te sempre às 2 da manhã. Ou o teu filho acorda-te durante a noite, tu queres muito dormir, mas ele não deixa. Vais ter a tua cronobiologia alterada e de uma forma simplificada o cortisol, que é a grande hormona do dia, da ação, do stress, versus a da noite, que é a melatonina, que é a anticortisol, que é a reparadora, vão entrar ali num conflito. E portanto, se entre o agressor e o reparador começa a haver um equilíbrio para um lado menos favorável, isso vai te trazer uma fatura para pagar. Já que estamos a falar de saúde, venho recomendar-lhe uma publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todos sabemos que o sono interfere diretamente na nossa qualidade de vida, mas o que é que acontece quando adormecemos sempre tarde? E que interferência têm as noites mal dormidas no nosso peso? Por exemplo, o livro O Sono dos Portugueses, da psiquiatra Sofia Gomes, dá respostas a tudo isto para que tenhamos um sono mais tranquilo e possamos viver melhor. Para dormir bem, já sabe, tem de consultar ffms.pt. Falamos de corpo, falamos de comida, falamos de movimento, falamos de stress. Isto leva-nos inevitavelmente à questão da fertilidade, que é uma grande preocupação. E eu estive a ler os resultados daquele que foi o primeiro estudo epidemiológico sobre infertilidade realizado em Portugal. É de 2009, foi desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Conclui que 9 a 10% dos casais portugueses sofrem de infertilidade. São perto de 300 mil casais. A maioria das mulheres com dificuldade em engravidar atribui o problema a questões hormonais, 48%. Alterações da ovulação, 41%. Poucas mulheres apontam a endometriose, temos aqui 6%. Ou associam a dificuldade em engravidar com fatores relacionados com o homem, 17%. O que te dizem estes números, Ricardo? No geral não estão assim muito longe daquilo que será a média dos estudos assim, que se vê a nível mundial, sem especificar nenhum país. Talvez a endometriose, atualmente falemos de números assim mais junto dos 8, maiores. 10, 15. A parte masculina exclusiva nós falamos mais dos 25, 30%, assim até uma teoria engraçada que é os 30-30-30, que é 30 do homem, 30 da mulher, 30 dos dois. É para ninguém ficar chateado. Ninguém sabe, sim. Assim aí ficaria só curioso. Isso é 2009, portanto também... Sim, houve atualizações, mas este foi assim o primeiro publicado com propriedade. Aí só a parte dos ovulatórios e de hormonais, pronto, depois aí é importante até esclarecer porque até que ponto é que se sobrepõem ou não, não é? Tens causas ovulatórias que têm muito a ver com a irregularidade hormonal. Agora, o que eu acho é que esses estudos e o que nós vamos vendo e vemos na clínica, esses números não param de crescer. Sim, é cada vez mais comum tu ouvires histórias de casais que têm dificuldade em engravidar. Porquê é que tu achas que isso acontece? Podem não ter tempo simplesmente para... Também, acho que a falta de tempo é uma delas. Até porque a mulher não é fértil o mês inteiro. Isso, é uma janela curta e é preciso saber primeiro se estamos mesmo na altura certa, se somos
férteis ou não, portanto se está a funcionar essa fase, se essa fase estiver a funcionar, se estão juntos nessa fase e se o homem também está capaz de, estando juntos nessa fase, de poder contribuir com a parte dele. Muitos homens, não, a maior parte até, que é diferente da mulher, nem sempre, mas a mulher vem sempre acompanhada de alguma desconfiança de sinais e sintomas, mais frequente que o homem. O homem muitas vezes ficamos a saber quando o casal está há algum tempo e pedimos o estudo de espermograma e percebemos ali que há uma alteração, porque os sinais e sintomas são pouco específicos, né? Se tiveres um fígado gordo, se tiveres um excesso de peso, o cigarro, pronto, acho que é mais frequente de saber, mas não é tão óbvio, né? A mulher vai trazer muitas vezes um ciclo irregular, não obrigatoriamente, vai trazer muitas vezes dores menstruais, não obrigatoriamente, ou vai trazer alguma história de infecção local ou alguma cirurgia que fez, que te faz de alguma forma pensar ali em algumas causas. Que sinais é que te indicam que aquele corpo pode não estar a trabalhar a favor da fertilidade? Olha, basicamente podemos olhar para a menstruação ou para o ciclo menstrual e vários sinais que possam estar ali fora do sítio, mas basicamente também podes simplesmente não ter sinal nenhum, né? Podes achar e não tens ali nenhum sintoma ou nenhum sinal óbvio, mas vai ter muito a ver com a história, sabes? Se a pessoa tem uma doença já conhecida de alguma forma, se toma medicação para alguma coisa que não seja facilitador, se tem uma história marcada de irregularidade menstrual, ou se já traz uma história diagnosticada de um ovário poliquístico, de endometriose ou uma alteração específica das trompas, ou simplesmente não tem nenhuma alteração visível, clara, e depois tu vais ali acabando por perceber. E muitas vezes, curiosamente, vês estados em que os sinais e sintomas não são claros. Em termos hormonais até nem vês assim uma grande alteração, mas depois quando vais estudar a parte nutricional do doente, há desequilíbrios profundos, sabes? A pessoa está cansada há imenso tempo, mas não tem uma verdadeira anemia. Tem os marcadores no limite inferior, mas tem um ferro baixíssimo e tem as Bs, que são vitaminas muito importantes para a parte de desempenho do sistema nervoso, por exemplo, cansaço, desempenho cognitivo, e estão baixas também. Sim? Então às vezes basta alterar a maneira como comemos para de repente podermos engravidar. Muito. Sim, agora não podemos generalizar e pôr toda a gente no mesmo saco. Agora, o que eu acho é, independentemente do que o futuro venha a dizer que sejam as terapias mais invasivas, menos invasivas, com ajuda de procriação, medicamento assistido ou não, o que eu digo sempre é, preparem-se, né? Arrumem a casa para que o convidado venha. Uma casa desarrumada é muito mais difícil um convidado chegar. E se chegar, muitas vezes vai embora cedo. Tá? Independentemente da ajuda e do tipo de estratégias que venhamos a usar. Então eu digo sempre, preparar é essencial e não é só tomar ácido fólico, né? Sim. Tomar ácido fólico parece que é a única coisa, ou iodo, às vezes a pessoa lembra-se de iodo, não, é muito mais. Tomei as duas. Não, o bebê não vai nascer com cara de ácido fólico, ele vai nascer com muito mais coisas e essas coisas têm que lá estar todas, certo? Sim, então certo. Os 3 meses antes, pelo menos, os 3 meses antes são importantíssimos para determinar o que é que vai acontecer a partir do momento que a pessoa quer começar a candidatar-se a ser uma fábrica de ser humano, que é altamente exigente. Tá? Então pessoas estão sempre cansadas, pessoas estão sempre cheias de frio, pessoas estão sempre com o cabelo a despencar, pessoas que não dormem. Eu digo sempre, É uma casa desarrumada. sempre, tipo, meus amores, então se nem tu estás ok para ti, como é que é estar para uma criança? gerar? Sim? Então isto tem que ser entendido. Eu acho que explicamos pouco. Então muitas vezes vemos a pessoa a tentar há 2, 3 anos, mas depois quando vais falar percebes que há ali um conjunto de sinais e sintomas. E que se calhar até agravaram fruto de toda essa ansiedade também, não é? Como já percebemos. Seguramente. E que não foram valorizados. Ou seja, a queixa nem é tão explicitamente ginecológica, percebes só a parte da fertilidade, ou seja, não tem uma queixa que tu digas, não, está aqui, né? Mas percebes que há um conjunto de sinais e sintomas que mostra que aquele organismo não está equilibrado. Sim? Muitos casais podiam chegar a essas clínicas de fertilidade e simplesmente era-lhes dito, vá para casa, descanse e coma bem. Muito também. Sim, dormir melhor, perceber a parte do sono, ou seja, olha, antes de fazermos o que vamos fazer, vamos só preparar isto melhor, porque vamos otimizar as nossas probabilidades. Né? E trazer a pessoa para um certo conforto. Né? Se tu vais candidatar a uma maratona de 9 meses, de pegar numa célula e ao final de um tempo, 9 meses, transformar em milhões de células. Faz bem o teu treino. De um ser completamente funcional que, não é, abre os olhos e quer fazer xixi, cocó e grita e come. Não pode ser uma coisa assim tão leve. Mas pode dar-se o caso também de tudo estar equilibradíssimo, da casa estar prontíssima e mesmo assim nada acontece.
Certo, e aí quando nós pedimos ajuda e passamos para outro nível de ajuda. Sim, agora o que eu acho é que temos que ver sempre as duas coisas conjugadas. Não achar só que é tomar meia dúzia de vitaminas ou um multivitamínico para a fertilidade, como muitas vezes vemos e vai acontecer, ou simplesmente ter o corpo todo desregulado e fazer um ciclo de tratamento sem qualquer tipo de preparação. Portanto, entre estes extremos há aqui muito para se poder explorar. Então vamos aqui a algumas das doenças, patologias que podem condicionar essa fertilidade também. Falaste do SOP há pouco. O que é endometriose, adenomiose e SOP? Então, tu podes olhar para o SOP, ou síndrome do ovário poliquístico, de uma forma resumida como o próprio nome diz, um síndrome. Atualmente, nós catalogamos quando encontramos 2 de 3, e esses 3 são, um deles é a regularidade menstrual, o outro são alterações visíveis de excesso de androgénios, portanto de hormonas masculinas com o pelo em excesso, uma pele com muito acne ou muito oleosa, ou até alterações de flúvio capilar. Portanto, teres uma alopécia, ou seja, uma perda de cabelo com um padrão masculinizante, uma chamada alopécia andrógena. E depois podes também ter ainda ovários que ecograficamente têm o padrão poliquístico. E, portanto, uma das coisas que é importante quando falamos de ovário poliquístico é entendermos que, apesar dele ter este nome, não implica que tenha os 3. Ou seja, tu podes ter as primeiras 2 características que eu te estava a falar, portanto, o hiperandrogenismo e as alterações menstruais, e uma ecografia sem que isto... embora o nome se mantenha. Mas a partir do momento em que tem os 2, já é diagnosticado como? Sim, atualmente a forma mais comum, ou os critérios mais comumente aceitos, são estes. A endometriose, de uma forma simples, é o crescimento ou o aparecimento de tecido do endométrio fora do endométrio, e pode aparecer em vários sítios. Normalmente aparece junto do útero, na cavidade pélvica, ao redor, mas pode aparecer em sítios tão estranhos como o pulmão, por exemplo. Pensa-se que é como se fosse o tecido viajando pelo tecido linfático. Há várias teorias. Não se percebe exatamente como é que ele acontece, mas habitualmente é sempre um fenómeno inflamatório de base, é um estilo de vida pró-inflamatório. E a adenomiose é como se fosse uma alteração das camadas do útero, ou seja, tu se fizesse um corte do útero e o visses cortado, tu ias ver camadas a camadas assim muito direitinhas, e a adenomiose é como se essas camadas estivessem um bocadinho trocadas, um bocadinho baralhadas, tá? E que fazem muitas vezes quando há a menstruação, portanto a descamação do útero, essa alteração muitas vezes estar associada a cólicas menstruais, a dores menstruais, muitas vezes até a coágulos. Saindo do corpo e entrando aqui no sistema de saúde, quantos anos em média é que demora um diagnóstico? Essa pergunta é para quantos milhões? Muitos, diria eu. Isso. Olha, voltamos um bocadinho à conversa a sensibilidade de... Né? Se tu vais trazer essas queixas para uma pessoa que trabalha em endocrinologia feminina, ou que é ginecologista, ou que trabalha muito esta área, vai estar super sensível e vai estar ligado. Se for uma pessoa que está completamente desligada, pode demorar aqui mais tempo, né? Acho que vai depender disso, e também vai depender um bocadinho da forma como são expostas as queixas e da forma como são entendidas, valorizadas ou comunicadas. Portanto, eu não desconheço uma base da literatura que te diga, olha, são X anos em média, mas basicamente vais ter estes eixos. Agora, por exemplo, no caso da endometriose, eu acho que hoje em dia estamos muito mais acordados para a endometriose, fala-se muito mais. Eu lembro-me de estudar isso na faculdade há mais de 20 anos e ser tipo um tema tipo de 2 parágrafos a correr. Sim. E depois, quando estávamos na prática, não falávamos muito. E hoje em dia é uma coisa que as pessoas estão muito mais sensíveis. E que portanto, muitas vezes encontras pessoas muito mais que te dizem que sofrem de ou que suspeitam de poder sofrer de endometriose, não é? Certo. E depois levanta-te uma questão que é, será que estamos a diagnosticar melhor e estamos mais despertos? Ou será porque isto tem uma base inflamatória e estamos todos com um estilo de vida tendencialmente mais pró-inflamatório? Estamos a ter mais números e, consequentemente, mais diagnósticos. Se calhar as duas coisas. É. O que é mais subdiagnosticado? Tens ideia? Olha, não te sei dizer. Eu acho que talvez, hoje em dia, o mais subdiagnosticado, eu talvez diria que mesmo assim ainda seja a endometriose. Acho que o ovário poliquístico é uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito presente. Apesar de associarmos muito a um padrão de uma mulher com
um padrão de distribuição de gordura típico com um certo quadro de insulinoresistência e que não é obrigatório, porque tu tens ovários poliquísticos de mulheres magras, sim, mas que muitas vezes trazem também insulinoresistência, ou que às vezes é aquela conversa das falsas magras, não é? Portanto, tem um padrão inflamatório, apesar de não se manifestar pelo tecido adiposo e vão ter outros tipos de manifestação. Isto tem muito a ver com a genética, não é? Portanto, a desregulação da insulina vai se manifestar onde? Mas eu acho que mesmo assim o ovário poliquístico, o síndrome do ovário poliquístico, acho que ainda existe muito awareness, acho que é uma coisa que é muito despistada facilmente. Embora a endometriose, como te disse, eu sinto que tem vindo aqui a crescer. E se pegarmos aqui nas patologias e na influência que têm para a infertilidade, o que é que têm em comum do ponto de vista do atraso no diagnóstico? Uma frase, aliás, uma palavra importantíssima: inflamação. Tá? São respostas inflamatórias. Essa inflamação tem várias causas, mas habitualmente vão ter sempre aqui 2 eixos: insulinoresistência e hiperestrogenismo. Excesso de estrogênio. Excesso de estrogênio, ou seja, uma incapacidade de ter um equilíbrio entre os estrogénios e a progesterona e que leva a um estímulo ou um aumento do tecido. Não? O estrogênio vai fazer um aumento desse tecido, no caso sobretudo da endometriose e da adenomiose, e que sabemos que há ali uma irregularização. Esses estrogénios, normalmente há várias causas, mas habitualmente um estado inflamatório faz com que a excreção em termos de fígado seja comprometida, e muitas vezes, se tiveres uma desbiose, uma irregularidade intestinal, faz com que a segunda parte, que é a desconjugação desse estrogênio, seja aumentada e ele volta a ser reabsorvido no intestino e volta a entrar no ciclo. Tá? E, portanto, se nós tivermos um estado permanente de hiperestrogenismo, nós temos basicamente a hormona que estimula o crescimento desses tecidos e que vão aqui acabar por perpetuar. Mas para irmos atrás, quem basicamente regula esse hiperestrogenismo é este estado inflamatório de baixo grau persistente, muito acoplado a esta insulinoresistência. Estilo de vida outra vez. Era aí que eu ia, ou seja, mais uma coisa que a mulher pode resgatar para si. Se quiser, não é? Sim. Está Mas hoje em dependente dia é muito, já temos muita consciência, é muito frequente, e mesmo os ginecologistas falarem de endometriose, então bora começar uma dieta anti-inflamatória. Sim. E isto já começa a ser bastante falado e já há aqui E há provas de que realmente melhora, não é? Isso. Um ciclo regular também pode esconder infertilidade? Pode, claro. Seguramente. Várias causas, mas por exemplo um comum é termos uma baixa reserva. Né? Ou seja em mulheres mais novas ou em mulheres com uma idade um bocadinho mais avançada, se tivermos uma baixa reserva, sabemos que a probabilidade de ter qualidade e quantidade de óvulos com uma boa resposta é menor. Mas isso não dá para saber, ou seja, não é porque eu tenho mais fluxo, menos fluxo, que tenho menos óvulos. Pode haver, não é uma relação direta, ou seja, podemos ter aqui reservas mais baixas e ter um ciclo menstrual não suspeito. E também podemos ter o inverso. Há mulheres com ciclos aparentemente regulares, mas que do ponto de vista hormonal também podem não estar bem. Sim, verdade. Ou seja, a forma como tu vais mostrar o teu desequilíbrio não tem que ser sempre pelo ciclo, mas o ciclo, quando está irregular, diz muito sobre o teu desequilíbrio. Tá? Ou seja, tu podes ter uma irregularidade hormonal X e vai-se manifestar com uma alteração de pele, vai-se manifestar com aumento de peso, vai-se manifestar com um cabelo que não responde bem. E há outras pessoas que vão ter um foco mais ginecológico. Tá? Isso tem a ver com a nossa genética, tem a ver com onde os meus órgãos se vão manifestar primeiro perante uma determinada desregulação. Tá? Estava aqui a pensar numa pergunta polémica que é: mulheres que tomam a pílula são regulares? Ou não podemos dizer? Se formos assim bastante rigorosos, não podemos dizer sequer que uma mulher que está a tomar pílula está a menstruar. A menstruação é a fase final, ou a fase inicial, depende de como é que queremos contar os dias, mas é resultado de uma ovulação. Né? E, portanto, se eu estou a tomar um contraceptivo hormonal, eu não vou ovular, consequentemente, a hemorragia que eu vou ter é uma hemorragia que chamamos de privação. Né? Então, se quisermos ser rigorosos, é por aí. Então, significa que as mulheres perdem essa espécie de alarme natural. Muito bem, Filipe, olha, sério. Que os homens também não têm, by the way. Não, mas que é um sinal extra e que diz imensa coisa. Sim, e que se nós soubermos interpretar e que se nós soubermos entender o que é digamos, um ciclo normal ou um ciclo expectável, porque o normal nunca podemos dizer que é igual para toda a gente, claro. Mas há ali alguns parâmetros, nós podemos a partir dali perceber se a pessoa está próxima ou afastada do que é regular e a partir daí tirar conclusões sobre, ou seja, estamos a tirar informação.
Sim, e a partir dali permite-nos dizer muita coisa sobre o que está a acontecer naquele organismo e fazer uma exploração boa da história. E é bem ou mal, a pílula acaba por esconder essa... Ela pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção com um contraceptivo, né? Se a pessoa não tiver outra opção. E às vezes é estratégia usada durante uma fase mais longa ou mais curta para algumas situações em que temos que trazer alguma estabilidade do quadro para poder partir para outras situações. Mas a verdade é que, se formos rigorosos em relação à pergunta que estavas a fazer, nós não podemos dizer que aquilo é uma menstruação. Temos que é uma hemorragia de privação. Eu tenho mesmo que aproveitar que estás aqui, Ricardo, para fazer esta pergunta, que é: porque é que em todas as casas onde estou durante muito tempo com mulheres, quando partilho o local de trabalho só com mulheres, e acontece muitas vezes, nós acabamos por regular o ciclo umas pelas outras? Estamos sempre na mesma fase. Então, não te tenho uma explicação fisiológica científica com 10 mil artigos e revisões, mas se olharmos para a ancestralidade, a forma como a explicação da nossa interpretação de onde vimos faria, tendo em conta que nós somos seres tribais, seria como que se tivéssemos este grupo de mulheres todas juntas e se elas estivessem regularizadas sobre os seus períodos férteis, em contacto com um homem que estivesse junto, seria muito maior a probabilidade desse homem, junto com aquelas mulheres, ter muito maior probabilidade de trazer os genes e fazer mais gravidezes. Garantir a sua prole. E a espécie se perpetuar, porque no fundo a grande preparação que temos, ou uma das grandes prioridades que temos como espécie, é a nossa perpetuação. Portanto, as estratégias serem arranjadas dessa forma. Mas é muito curioso que isso seja uma partilha repetida por mulheres. Portanto, claro que acontece. E muito forte. Muito bem. Se tivéssemos que resumir este episódio numa ideia-chave, qual seria? Olha, se eu tivesse que resumir, eu diria para olharmos, homens e mulheres, que tínhamos interesse ou que estejamos num contexto de olharmos para o ciclo menstrual, exatamente como isto que estávamos a falar, como uma ferramenta, como se fosse um sinal vital, como se fosse uma temperatura, uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca, porque se nós entendermos que há uma duração própria, que há uma ciclicidade própria, que há um tempo de fluxo, que há uma cor específica, que há um conjunto de sinais e sintomas que não devem acompanhar a menstruação. E quando isso acontece, significa isto ou aquilo, nós iríamos aproveitar isso de uma forma muito mais intensa e trazer resultados muito melhores para a nossa abordagem das mulheres. Obrigada. O que é que retivemos deste episódio? Dor intensa, ciclos muito desregulados, sintomas incapacitantes até podem ser comuns, mas não são normais, certo? Isso. O ciclo não é simplesmente um incómodo que temos de gerir, é um sinal que é vital para a vida de qualquer mulher. O corpo está a dizer-nos sempre qualquer coisa e, portanto, convém escutá-lo. Isso. É isso, Ricardo. Obrigada. Obrigado. E no próximo programa vamos falar de menopausa. Pode ser? Bora lá. Impertinente. Quando há factos, há argumentos. Um podcast disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais.